E aí, galera? Então vamos lá para esse desafio aí. Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar porque preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. Posteriormente, pintou para Pirapora. Pernoitando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para pessoas pobres. Porém, pouco praticou, porque Padre Paulo pediu para pintar panelas, porém posteriormente pintou pratos para poder pagar promessas. Pálido, porém personalizado, preferiu partir para Portugal para pedir permissão para papai para permanecer praticando pinturas, preferindo, portanto, Paris. Partindo para Paris, passou pelos Pirineus, pois pretendia pintá-los. Pareciam plácidos, porém pesaroso, percebeu penhascos pedregosos, preferindo pintá-los parcialmente, pois perigosas pedras pareciam precipitar-se principalmente pelo pico, porque pastores passavam pelas picadas para pedirem pousada, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois pelo passo percorriam permanentemente possantes potrancas. Pisando Paris, pediu permissão para pintar palácios pomposos, procurando pontos pitorescos, pois para pintar pobreza precisava percorrer pontos perigosos, pestilentos, perniçosos, preferindo Pedro Paulo precaver-se. Profundas privações passou Pedro Paulo. Pensava poder prosseguir pintando, porém pretas previsões passavam pelo pensamento provocando profundos pesares, principalmente por pretender partir prontamente para Portugal. Povo previdente, pensava Pedro Paulo. Preciso partir para Portugal porque pedem para prestigiar patrícios pintando principais portos portugueses. Paris, Paris, preferiu Pedro Paulo. Parto, porém penso pintá-los permanentemente, pois pretendo progredir. Pisando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais, porém papai partiu prontamente, pois precisava pedir permissão para papai Procópio para prosseguir praticando pinturas. Profundamente pálido, fez percurso percorrido pelo pai. Pedindo perfeita permissão, penetrou pelo portão principal, porém papai Procópio, puxando pelo pescoço, proferiu: pediste permissão para praticar pintura, porém praticando pintas pior. Primo Pinduca pediu perfeitamente prima Petúnia. Por que pintas porcarias? Papai proferiu Pedro Paulo. Por que permitiste, porém, preferindo, poderei procurar profissão própria para poder provar perseverança? Pois pretendo permanecer por Portugal. Pegando Pedro Paulo pelo pulso, penetrou pelo patamar, procurando pelos pertences. Partiu prontamente, pois pretendia pôr Pedro Paulo para praticar a profissão perfeita, pedreiro. Passando pela ponte, precisavam pescar para poder prosseguir peregrinando. Primeiro pegaram peixes pequenos, porém passando pouco prazo, pegaram pacus, piaparas, pirarucus. Partindo pela picada próxima, pois pretendiam pernoitar pertinho para procurar primo Péricles I. Passavam por pedras pontudas, papai Procópio procurou Péricles, primo próximo, pedreiro profissional perfeito. Práticas palavras proferiam, porém prometeu pagar pequena parcela para Péricles profissionalizar Pedro Paulo. Primeiramente, Pedro Paulo pregava pedras, porém Péricles pediu-lhe para pintar prédios, pois precisava pagar pintores práticos. Particularmente, Pedro Paulo preferia pintar prédios. Pereceu pintando prédios para Péricles, pois precipitou-se pelas paredes pintadas. Pobre Pedro Paulo pareceu pintado. Permita-me, pois, pedir perdão pela paciência, pois pretendo parar para pensar preciso pensar. Pensei, portanto, pronto, pararei. Valeu, um abraço, vem ser VIP, porra.